Graça e paz, internautas, graça e paz, povo de Deus, povo abençoado. Queridos, vamos de mais um vídeo, ainda no celular, ou ao celular. Estou sem computador, meu computador está praticamente perdido, não vale de nada para mim. Documentos expressivos que eu utilizo, que são digitais, não posso utilizá-los. Mas eu quero gravar um vídeo aqui sobre um diálogo que eu vi ontem entre o professor Euler Lopes e um outro professor do YouTube. O professor Euler Lopes foi para um diálogo com outro professor do YouTube e, por inocência, não inocência acadêmica do professor Euler Lopes, mas por inocência como ser humano, o professor Euler Lopes tem aquele jeito bruto, grotesco de ser, mas aquilo é o perfil natural do seu temperamento. Mas o professor Euler Lopes é um ser humano espetacular e fora do comum. E tratou o outro professor com esse carinho verdadeiro, com esse carinho sincero. E o que o outro professor fez? O tema era a história da língua grega, um diálogo sobre a história e o desenvolvimento da língua grega. Na primeira pergunta, o outro professor pergunta ao professor Euler sobre a história da língua grega. O professor Euler, decorado, de cabeça, tudo ali, resumidamente, dá uma síntese, uma síntese da história certa, a síntese do professor Euler perfeita, nada errado. Mas o outro professor, com tudo preparado no seu esboço, ele percebe que o professor Euler deixou alguns pontos, que não colocou alguns pontos. O que o outro professor faz? Joga seu esboço na tela e sai trazendo alguns detalhes, também superficiais. Se você for para a história da língua grega, não é mais embaixo. Mas ele traz alguns detalhes a mais do professor Euler, tece um elogio ao professor Euler, e assim, nessa tessitura de elogios, ele vai jogando seus esboços e mostrando, se sobressaindo em relação ao professor Euler Lopes. Para você ver a sagacidade. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais sagazes que os filhos da luz. Depois ele faz uma pergunta ao professor Euler sobre os pais das igrejas e cita alguns textos do Novo Testamento. E pergunta ao professor Euler se há possibilidade de o Novo Testamento ter sido escrito no segundo século, uma vez que os pais das igrejas estão citando ali um texto que parece que não está nos evangelhos. O outro professor torce os pais das igrejas, encurrala o professor Euler com muita sabedoria e verdade, com muita sabedoria e verdade, responde-lhe que isto é uma pergunta para a crítica textual, E o que o outro professor faz? O outro professor, mais uma vez, tece um elogio ao professor Euler Lopes. Realmente é para a crítica textual, como disse o professor Euler Lopes, o professor estava certíssimo. Mas o professor joga o seu esboço na tela, sai citando o versículo dos Atos dos Apóstolos, um outro versículo do Evangelho dos Evangelhos, e então lança seus esboços assim, subtendendo que de fato e de verdade o Evangelho foi escrito, o Novo Testamento foi escrito a partir do segundo século. O que o professor Euler é obrigado a responder no momento? Pelo fato de a pergunta sair fora do tema, porque o tema era a história da língua grega. O tema não era sobre pais das igrejas e o Novo Testamento e a influência destes pais da igreja no Novo Testamento. Não era esse o tema. Não era esse. Mas o que o professor faz? O professor pega uma ramificação que, de certa forma, vai colocá-lo dentro do tema da história da língua grega, mas pega uma ramificação e sutilmente joga a crítica textual. O que o professor Euler vai lhe responder no momento? Não porque o professor Euler não saiba, mas como o professor Euler estava trabalhando ali, tudo que o professor Euler falou ali tem do cerebrero dele, naquela massa cefálica ungida que Deus lhe deu. O que o professor Euler diz? Não, nós acreditamos que o Novo Testamento
foi escrito no primeiro século pela fé, mas os acadêmicos, a crítica textual, coloca que isso é no segundo século. Não, 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 não. Eu não acredito que o Novo Testamento foi escrito no primeiro século por fé. Eu tenho provas cabais e contundentes de que o Novo Testamento foi escrito no primeiro século. Quem diz que o Novo Testamento foi escrito no segundo século, não tem como provar isso. Só tem conjecturas, detalhe, conjecturas de 18 séculos depois. Conjecturas anacrônicas. Conjecturas anacrônicas. Então, qual a ideia moral da história? Não caia em elogios de inimigos das Escrituras. Não caia, amado cristão, não caia em elogios de inimigos das Escrituras. Não caia. Foram elogiar Jesus, o jovem rico, conforme meu amigo Reicena me observou. O jovem rico, bom mestre, Jesus, bom só tem um que é o Pai. Espera, eu te conheço, jovem rico, te conheço. Nicodemos, eu sei que tu és mestre, vindo da parte de Deus, Jesus ou Nicodemos. Esquece isso, cara. O seguinte, o importante é você nascer de novo. O que importa é você nascer de novo. E por aí vai. Então, precisamos ter um cuidado nessa tessitura de elogios de inimigos das Escrituras. Inimigos das Escrituras. Eu estou sem computador, mas o outro professor quer debater comigo sobre os textos que você apresentou e sobre os pais das igrejas que você apresentou, querendo debater, eu não vou, não é diálogo, eu não vou, não tem um diálogo aqui, um diálogo é um debate mesmo, um debate. É um debate. Quer debater? A gente vai debater em um canal neutro, nem no meu canal, nem no seu canal. No Arena Apologética, eu já falei que ali eu não vou. Em um canal neutro. Você quer debater comigo sobre a influência dos pais das igrejas no Novo Testamento, sobre a datação do Novo Testamento no segundo século? Eu vou defender que o Novo Testamento foi escrito no primeiro século. Eu vou defender que foi escrito no primeiro século. Você quer debater comigo esse tema? Debater, um debate. Você quer? Eu debato. E não precisa tecer elogios para mim, não. É debate. Debate nu, cru, técnico e documental. Você quer o debate. Então, amados cristãos, não caiam em engodo de elogios de inimigos das Escrituras. Inimigos das Escrituras declarados. Quero deixar aqui esse alerta. Um abraço a todos. Professor Lopes, meu carinho, meu respeito e minha paixão por ti e pelo conhecimento que Deus te deu. Deus seja louvado.